Deus abençoe você, episódio 98, leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Nós estamos lendo a Bíblia inteirinha, desde Gênesis até Apocalipse. Começamos aqui no meu canal dia 1º de janeiro, e vamos terminar dia 31 de dezembro. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, comece hoje, depois você vai ouvindo os episódios anteriores retroativamente. Tá? Se você é nova aqui, eu convido você a fazer parte da nossa família, se inscreva no canal. Eu posto a homilia todos os dias aqui, o texto todas as tardes, 6 da tarde, tem os meus clipes, os meus DVDs, tem também a playlist das orações poderosas, muita coisa boa. Gente, hoje nós vamos ler 1 Samuel, nós estamos ainda em 1 Samuel, capítulo 6, 7, 8, de 6 a 8, e o salmo é o Salmo 86, lembrando do nosso combinado, se der tempo nós fazemos o salmo juntos, senão ele fica de tarefa para ti, para você fazer depois, mas não deixe de fazer, é importante, porque isso vai completar o todo da Sagrada Escritura. Ouçamos. 1 Samuel capítulo 6. Esteve a arca do Senhor na tenda dos filisteus 7 meses. Eles convocaram os seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram-lhes: que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se devolveis a arca do Deus de Israel, não a mandeis vazia, mas juntai a ela uma oferta expiatória. Se fordes curados, sabereis então que a sua mão não cessou de pesar sobre vós. Que oferta expiatória, perguntaram eles, devemos fazer? Responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número dos príncipes dos filisteus, porque foi essa praga que vos feriu a vós e aos vossos príncipes. Fazei, pois, figuras de vossos tumores e figuras de ratos que devastam a terra. Dai assim glória a Deus de Israel, talvez retire ele a sua mão de cima de vós, de vosso Deus e de vossa terra. Por que endureceis os vossos corações como os egípcios e o faraó? Estes só deixaram partir os israelitas quando o Senhor mandou esses castigos sobre eles. Fazei um carro novo, escolhei 2 vacas que aleitam e que não tenham ainda levado o jugo. Atrelai-as no carro depois de terdes preso os seus bezerros no curral. Colocareis no carro a arca do Senhor juntamente com um cofre, no qual poreis todos os objetos de ouro que ofereceis como expiação. Depois deixai-a partir. Segui-a com os olhos, se ela subir pelo caminho de sua terra, para as bandas de Bet-Sames, é o Senhor que nos enviou esta praga. Do contrário, conheceremos que não foi sua mão que nos feriu, mas que tudo isso foi um simples acidente. Assim o fizeram. Tomaram 2 vacas que aleitavam e prenderam-nas a um carro, pondo os seus bezerros no curral. Puseram no carro a arca do Senhor com o cofre que continha os ratos de ouro e as figuras dos tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho que vai a Bet-Sames e seguiam sempre o mesmo caminho, mugindo, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus seguiram-nas até o limite de Bet-Sames. Ora, os Bet-Samitas cegavam o trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca e alegraram-se. O carro chegou à terra de Josué, o Bet-Samita, onde se deteve. Havia ali uma grande pedra. Cortaram em pedaços a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. Os levitas desceram a arca do Senhor, juntamente com o cofre que vinha junto, contendo os objetos de ouro, e colocaram-na sobre a grande pedra. Os Bet-Samitas ofereceram os holocaustos e sacrifícios ao Senhor naquele dia. E os 5 príncipes dos filisteus, que tudo tinham visto, voltaram naquele mesmo dia para Acaron. Eis o número das figuras de hemorroidas de ouro que os filisteus ofereceram ao Senhor como oferta expiatória: uma para Azoto, uma por Gaza, uma por Ascalon, uma por Gat e uma por Acaron. Ofereceram, além disso, tantos ratos de ouro quantas cidades havia pertencentes aos 5 príncipes, cidades fortificadas e aldeias sem muros. Disso é testemunha a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, no campo de Josué, o Bet-Samita, onde pode ser vista até o dia de hoje. O Senhor feriu os habitantes de Bet-Sames, porque tinham olhado para dentro de sua arca. Feriu 70 homens entre 50.000.
O povo chorou por causa desse grande golpe com que o Senhor o tinha ferido. Os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá subsistir na presença do Senhor e deste Deus Santo? E para quem irá a arca afastando-se de nós? Mandaram dizer aos habitantes de Cariatarim: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Vinde e levai-a para vós. 1 Samuel capítulo 7. Vieram, pois, os habitantes de Cariatarim, transportaram a arca do Senhor, puseram-na em casa de Aminadab sobre a colina e consagraram o seu filho Eleazar para que a guardasse. O tempo passou, decorridos 20 anos desde o dia em que a arca fora levada para Cariatarim, todo Israel se lamentava, invocando o Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel, dizendo: se voltardes de todo o vosso coração para o Senhor, tirando do meio de vós os deuses estranhos e as Astarote, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor e só a Ele servirdes, então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os israelitas afastaram os Baals e as Astartes e serviram só ao Senhor. Convocai todo Israel em Masfa, disse Samuel, e orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Masfa, tiraram água, derramaram-na diante do Senhor e jejuaram naquele dia, dizendo: pecamos contra o Senhor. Samuel era juiz de Israel em Masfa. Os filisteus foram informados que os israelitas tinham se juntado em Masfa e os seus príncipes marcharam contra Israel. Os israelitas o souberam e ficaram aterrorizados. Disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro de leite e ofereceu-o inteiro em holocausto ao Senhor. Depois clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o ouviu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus começaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, trovejou com a sua voz fortíssima sobre os filisteus naquele momento, e eles se dispersaram, sendo batidos pelos israelitas. Os vencedores, saindo de Masfa, perseguiram os filisteus e feriram-nos até o lugar que está por baixo de Bet-car. Tomou Samuel uma pedra e pô-la entre Masfa e Sen, dando-lhe o nome de Eben-Ezer, pois disse: até aqui nos socorreu o Senhor. Humilhados desta forma, os filisteus não tentaram mais voltar ao território de Israel. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. Foram devolvidas a Israel as cidades que os filisteus lhes tinham tomado, desde Acaron até Gate. Israel livrou sua terra das mãos dos filisteus e havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel foi juiz em Israel durante toda a sua vida. Ia a cada ano visitar Betel, Gálgala e Masfa, onde pronunciava os seus juízos em favor de todo Israel. Voltava depois para Ramá, onde habitava. Ali também julgava Israel e edificou naquele lugar um altar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Bersabeia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiam as suas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presentes e violando o direito. Todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: estás velho e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dai-nos um rei que nos governe, como o têm todas as nações. Estas palavras, dai-nos um rei que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe: ouve a voz do povo em tudo que te disseram. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem tudo como sempre o têm feito comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até o presente. Abandonam-me para servir a deuses estranhos. Atende-os agora, mas declara-lhes solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles.
Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que reclamava um rei. Eis, disse ele, como vos há de tratar o vosso rei. Tomará vossos filhos para os seus carros e a sua cavalaria, ou para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e chefes de 50. Os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor de vossos campos, de vossas vinhas e de vossos olivais, e os dará aos seus servos. Tomará também o dízimo de vossas semeaduras e de vossas vinhas, para dá-los aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e vossos jumentos, para empregá-los no seu trabalho. Tomará ainda o dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamardes ao Senhor por causa do rei, que vós mesmos escolhestes, o Senhor não vos ouvirá. O povo recusou ouvir a voz de Samuel. Não, disseram-lhe eles, é preciso que tenhamos um rei. Queremos ser como todas as outras nações. Nosso rei nos julgará, marchará à nossa frente e será nosso chefe na guerra. Samuel ouviu todas as palavras do povo e referiu-as ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor: ouve-os, dá-lhes um rei. Samuel disse aos israelitas: volte cada um para a sua cidade. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco. Seja o único rei, Senhor, da nossa vida, único mestre, único Senhor. Liberta-nos de toda a idolatria do ter, do prazer, do poder das pessoas. Que o Senhor seja o nosso norte, nosso destino seguro. Que em tudo nós confiemos em Ti. Confiemos em Ti. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, vamos lá. Nós vimos, que Samuel, primeiro capítulo ali, era um grande juiz, um grande profeta, muito respeitado, mas os seus filhos, infelizmente, se tornaram maus, se afastaram no caminho de Deus. Eles não andavam com Deus. E por isso, deu no que deu. O povo acabou não aceitando que os filhos de Samuel continuassem, ali a dinastia, sendo profeta sobre eles. E você sabe que existe um ditado antigo que diz assim, presta atenção, Deus só tem filhos, ele não tem netos. Presta atenção, vou repetir, Deus só tem filhos, ele não tem netos, ou seja, cada geração deve escolher seguir a Deus como pai, porque ele não tem netos. Ai, meu pai é pastor, ai, meu pai é da igreja, ai, eu sou tão da igreja, meu filho vai ser também. Não, a gente tem que rezar pela conversão dos nossos filhos, sabe? Que o seu filho tenha o encontro dele com Jesus, para que ele escolha Deus como pai, porque Deus não tem netos, ele só tem filhos, sabe? Infelizmente, eu não estou culpando Samuel, não sei qual foi o contexto, mas os filhos dele se afastaram. Talvez Samuel estava tão consumido pelo trabalho de Deus que esqueceu de educá-los, eu não sei. Mas isso é um alerta. Rezemos para que os nossos filhos tenham um encontro pessoal com Jesus. Nossos filhos é uma expressão, tá, gente? Eu sou padre, não tenho filho. Essa é uma expressão, você está me entendendo, né? Rezemos para que as crianças, os nossos filhos, vou usar essa expressão, eles tenham, eles mesmos, um encontro pessoal com Jesus, para que eles escolham seguir Jesus, para que eles escolham, sabe, Deus como mestre, como rei. E a gente também tem que facilitar isso. Eu lembro que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus em um retiro da igreja, que foi tão forte para mim como jovenzinho, mudou a minha história. Talvez você está vendo que o seu filho está se perdendo, ou adolescentezinho, vai atrás na paróquia, liga, pergunta, pesquisa na internet. Gente, hoje é fácil. Onde tem um retiro para jovens aqui da paróquia, ou traz na Canção Nova. Movimente-se, vai esperar acontecer o que é ruim. Dê passos, antecipe-se. Leve o seu filho para Deus, para que ele escolha Deus, para que ele tenha um encontro com Deus, Sabe? E olha, nós vemos também uma coisa muito séria que aconteceu aqui também nas leituras de hoje, Muita coisa. O povo, gente, pediu a Deus um rei. Mas Deus tinha dito ao povo, e disse também a Samuel, que ele era o rei do povo. Deus disse, eu serei o vosso rei. Mas o povo, olha, uma coisa muito séria, um insight muito forte aqui. O povo disse, não, nós queremos um rei. Nós não queremos que o Senhor reine sobre nós. Nós queremos ser como todas as outras nações.
Você sabe que essa muitas vezes é a raiz da idolatria e do pecado, né? Ah, padre, mas por que eu não posso ouvir aquele tipo de música? Eu quero ser igual a todo mundo. Mas por que, padre, que eu não posso ir naquele lugar? Eu quero ser igual a todo mundo. Mas por que, padre, eu não posso trair? Eu quero ser igual a todo mundo. Ei, o povo de Israel se desviou fazendo isso. Nós queremos ser igual aos outros, não importa. E Samuel, sabe, chamou a atenção. Gente, seus filhos, suas filhas vão trabalhar para o rei. Vocês vão pagar um imposto caro, sabe? Mas não, a gente quer ser igual a todo mundo. Mas você sabe que Deus nos chama a ser santos, né? E a palavra santo vem do hebraico kadosh, que foi traduzido, né, para o grego hagios, que depois foi traduzido para o latim sanctus, e depois para o português santo. Deus nos chama a ser santos. Mas a palavra kadosh do hebraico significava separado. O que era um santo? Era alguém que era separado para ser propriedade de Deus, para ser toda de Deus e para viver do jeito de Deus e não do jeito do mundo. É isso que a gente não entende. É isso que muitas vezes faz a gente se afastar da igreja de Deus, porque a gente não entende que Deus, pelo nosso batismo, nos separou. Deus, pelo nosso batismo, nos fez propriedade exclusiva dele para que nós vivamos de acordo com as leis dele, como ele quer, não como a gente acha que tem que viver, sabe? Então, nisso a gente se perde. Por quê? Porque eu quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser como as outras nações. Aí a gente se perde. Eu e você não somos chamados a ser igual a todo mundo. Nós somos chamados a ser diferentes. Nós somos chamados a ser de Deus. Nós somos chamados a levar as pessoas para Deus e a viver de acordo com a vontade de Deus. Sim, muitas vezes o que Deus pede de nós, sabe, vai fazer com que nós sejamos diferentes das pessoas. Vai fazer com que nós nos afastemos do comum. Quantas vezes quem segue a Deus já não ouviu? Nossa, isso é estranho, né? Mas todo mundo reza, aliás, todo mundo ouve aquela música, uma música pornofônica, gente, que só fala de traição, de bebida, que é uma letra que incomoda até a pessoa que está ouvindo, sabe? Incomoda, mas ela quer ouvir porque todo mundo faz. Na festa ela não defende a igreja, ela não defende os padres. Por quê? Porque todo mundo fala mal. Ei, deixe de ser uma Maria vai com as outras e assuma a sua realidade de separado, a sua pertença. Você pertence de Deus. E retomando um pouquinho a reflexão, o povo precisava sim de uma liderança como Samuel, né? No capítulo 7, conduziu o povo ao arrependimento, foi com o povo teve a vitória. Mas, gente, tem que ser do jeito de Deus. Muitas vezes a gente não se deixa guiar por Deus e por falta de docilidade. O que é docilidade? É ser dócil, é se dobrar, é dizer, Deus, o Senhor sabe mais do que eu, né? O Senhor tá no controle. Por falta de docilidade, por falta de se dobrar, por falta de deixar Deus ser Deus, a gente perde muitas bênçãos. Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, nós queremos ser Deus de nós mesmos. Mas a virtude está justamente na humildade, gente. Na humildade. A humildade de reconhecer, Senhor, eu não sei, me guia. Senhor, faz a tua vontade. Às vezes nós queremos manipular Deus, né? Enfim. Gente, vamos fazer o Salmo 86 juntos, então. Eu já disse, repito, estou usando a Bíblia Católica, né? A Bíblia da Ave Maria, que na internet aparece como Bíblia Católica. Vamos lá, então, Salmo 86. Salmo dos filhos de Coré, cântico. O Senhor é uma cidade que fundou nos montes santos. Ele prefere as portas de Sião às tendas de Jacó. De ti se anuncia um glorioso destino, ó cidade de Deus. Ajuntarei Raabe e Babilônia aos que me honram. Eis a Filisteia e Tiro como a Etiópia. Lá todos nasceram. Será dito de Sião um por um, todos esses homens nela nasceram. Foi o próprio Altíssimo quem a fundou. O Senhor inscreverá então no registro dos povos. Aquele também nasceu em Sião. E cantarão entre danças, todas as minhas fontes se acham em ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje nós encerramos o período, né, da conquista da Terra Prometida e dos juízes, né? Nós vimos muitas coisas importantes, né? Eles entrando na Terra de Canaã com Josué, vencendo a batalha, né, no cerco de Jericó ali, dando 7 voltas com a Arca da Aliança. Vemos também uma história de consequente queda e soerguimento, né? O povo pecava, vinha uma consequência de desgraça, de maldição, eles se arrependiam, Deus perdoava. Vimos também alguns juízes, né? Foi muito bom os juízes ali que a gente conseguiu perceber, que Deus levantou até, Deus pediu um rei, e agora nós vamos entrar, né? Nós vamos, a partir de amanhã, ter um checkpoint messiânico, né? Com o Evangelho de João, e depois entraremos no período dos reis. Aliás, mais para frente teremos outros períodos, falaremos dos reis também.
Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte, vem fazer parte. Olá, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandonato. Todos os dias, ao meio-dia, entra o podcast aqui da Bíblia em um ano. Nós estamos lendo a Bíblia desde 1º de janeiro e vamos acabar só dia 31 de dezembro, do Gênesis ao Apocalipse. Entra aqui ao meio-dia e fica na playlist Bíblia em um ano para você ler e acompanhar a hora que você quiser. Se você está começando hoje, começa a partir de hoje. E você vai assistindo depois, retroativamente, os episódios anteriores. Mas vem participar. Tenho certeza que isso vai acrescentar muito à sua vida, muito mesmo. O Orlando Júnior está com a leitura bíblica para nós. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulo 9, capítulo 9 ao 11. Juízes de 9 a 11. Rute, capítulo 4. E o Salmo é o 137. Anota o Salmo, tá? Se você... nós não conseguimos ler aqui, você vai ler o Salmo depois. Lembrando que eu estou usando a Bíblia Ave Maria, que na internet aparece como a Bíblia Católica, então você lê o Salmo 137 da Bíblia Ave Maria e você já vai estar lendo o Salmo que é pertinente. Se você não tem Ave Maria, é só digitar na internet Salmo 137 Bíblia Católica que já vai aparecer, tá bom? Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém, e disse-lhes, assim como toda a família de sua mãe: Dizei, vô-lo peço, a todos os habitantes de Siquém, o que é melhor para vós, serdes dominados por 70 homens, todos filhos de Jerobaal, ou que só um homem seja vosso rei? Lembrai-vos de que eu sou de vosso sangue e de vossa carne. Os irmãos de sua mãe falaram dele aos habitantes de Siquém, referindo-lhe suas palavras, e inclinaram seu coração para Abimeleque, porque diziam eles: é nosso irmão. E deram-lhe 70 siclos de prata tomados do templo de Baal-Berite, com os quais assalariou homens miseráveis e aventureiros que o seguiam. Foi à casa de seu pai, em Efra, e matou sobre a pedra os seus irmãos, filhos de Jerobaal, 70 homens. Escapou somente Joatão, filho mais novo de Jerobaal, porque tinha se escondido. Juntaram-se então todos os siquemitas, com todos os de Bet-Melo, e vieram junto do terebinto da coluna sagrada que havia em Siquém, onde proclamaram rei Abimeleque. Sabendo disso, subiu Joatão ao cimo do monte Garizim e exclamou: Ouvi-me, homens de Siquém, para que Deus vos ouça. As árvores resolveram um dia eleger um Deus para governá-las, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas ela respondeu: renunciarei porventura ao meu óleo, que constitui minha glória, aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira disse-lhes: poderia eu, porventura, renunciar à doçura de meu delicioso fruto, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira: vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu: poderia eu renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não o quereis,
saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com lealdade e boa fé escolhestes Abimeleque para vosso rei, se vos portastes bem com Jerobaal e sua casa, correspondendo aos benefícios que ele vos fez, porque meu pai combateu por vós e livrou-vos dos madianitas, arriscando a própria vida, vós que agora vos levantastes contra a casa de meu pai, matastes todos os seus 70 filhos sobre uma pedra, e proclamastes rei dos habitantes de Siquém a Abimeleque, filho de sua escrava, sob o pretexto de que ele é vosso irmão, se pois com lealdade e boa fé procedestes bem com Jerobaal e sua casa, então que Abimeleque vos faça felizes e que vós o façais feliz igualmente. Do contrário, saia fogo de Abimeleque e devore os homens de Siquém com os de Bet-Melo, e saia fogo dos habitantes de Siquém e de Bet-Melo e devore Abimeleque. Fugiu em seguida Joatão para Bera, onde habitou longe de Abimeleque, seu irmão. Reinou Abimeleque sobre Israel durante 3 anos, e Deus suscitou um mau espírito entre ele e os habitantes de Siquém, que os fez se revoltarem. Isso aconteceu para que fosse vingado o homicídio dos 70 filhos de Jerobaal, e seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os havia matado, e sobre os siquemitas, que tinham sido seus cúmplices. Os homens de Siquém armaram contra ele emboscadas no alto dos montes e puseram-se a despojar todos aqueles que passavam por ali, e Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Obed, foi com seus irmãos a Siquém e ganhou a confiança dos homens do lugar. Saíram pelos campos, vindimaram as vinhas, pisaram as uvas, celebraram a festa. Foram ao templo do seu Deus e ali fizeram um festim, amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, disse: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que lhe estejamos sujeitos? Não é ele filho de Jerobaal? E não é Zebul o seu lugar-tenente? Servia a família de Emor, o pai de Siquém? Por que razão serviremos Abimeleque? Oxalá tivesse eu poder sobre esse povo. Eu arrasaria Abimeleque e lhe diria: aumenta o teu exército e vem. Zebul, governador da cidade, sabendo o que dissera Gaal, filho de Obed, encolerizou-se e mandou secretamente dizer a Abimeleque: Gaal, filho de Obed, veio a Siquém com seus irmãos e anda sublevando a cidade contra ti. Levanta-te de noite tu e tua tropa e põe-te de emboscada no campo. Amanhã cedo, ao nascer do sol, lança-te sobre a cidade. Quando Gaal e sua tropa saírem contra ti, tu farás o que as circunstâncias te permitirem. Abimeleque, pois, partiu durante a noite com toda a sua gente e pôs emboscadas em 4 grupos juntos de Siquém. Entretanto, Gaal, filho de Obed, saiu e instalou-se diante das portas da cidade. Então Abimeleque, com todos os seus, deixou a emboscada. Vendo aquela tropa, Gaal disse a Zebul: Eis uma multidão que desce das colinas. Tu vês, respondeu Zebul, as sombras das colinas como se fossem homens. Gaal replicou: Está descendo uma tropa do alto, e eis uma outra que vem pelo caminho do carvalho do adivinho. Zebul disse-lhe então: Onde está agora a tua arrogância, tu que dizias: Quem é Abimeleque para que nós o sirvamos? Eis o povo que tu desprezavas. Vai agora e combate contra ele. Saiu Gaal à frente dos siquemitas e combateu contra Abimeleque. Mas foi derrotado por Abimeleque e fugiu. Muitos homens que estavam mortalmente feridos caíram antes de terem atingido o limiar da porta. Abimeleque deteve-se em Aruma. Zebul, porém, lançou Gaal e seus irmãos fora de Siquém. No dia seguinte, o povo saiu a campo. Tendo sabendo disso, Abimeleque tomou sua tropa, dividiu-a em 3 grupos e os pôs em emboscada no campo. Ao ver que o povo saía da cidade, atacou-o e derrotou-o, vindo em seguida com seu grupo tomar posição à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos perseguiam os que estavam no campo e os massacravam.
Abimeleque combateu a cidade durante todo aquele dia e tomou-a. Matou toda a população, arrasou a cidade e semeou-a de sal. Ao ouvirem isso, todos os habitantes da torre de Siquém retiraram-se para a fortaleza do templo de El-Berite. E foi noticiado a Abimeleque que todos os habitantes da torre de Siquém se tinham retirado para esse lugar. Subiu então Abimeleque com sua tropa ao monte Selmon, tomou um machado e cortou um galho de árvore. Pondo-o aos ombros, disse à sua gente: Vistes o que fiz? Apressai-vos a fazer o mesmo. Cortou cada um deles um galho e todos seguiram Abimeleque. Puseram esses galhos contra a fortaleza e puseram-lhes fogo, sendo a fortaleza, com todos os seus ocupantes, devorada pelas chamas. Desse modo, pereceram todos os que habitavam na torre de Siquém, cerca de 1000 pessoas, tanto homens como mulheres. Depois disso, Abimeleque marchou contra Tebes, assediou Tebes e a conquistou. Havia no meio da cidade uma torre forte, na qual se tinham refugiado todos os habitantes, homens e mulheres. Fecharam bem a porta, subiram ao terraço da torre. Abimeleque, chegando ao pé da torre, aproximou-se da porta para lhe pôr fogo. Então uma mulher, lançando de cima uma pedra de moinho, feriu-lhe a cabeça, fraturando-lhe o crânio. Chamou imediatamente seu escudeiro e disse-lhe: Tira a tua espada e acaba de matar-me, para que se não diga que fui morto por uma mulher. Seu escudeiro o feriu e Abimeleque morreu. Morto Abimeleque, todos os israelitas voltaram para suas casas. Deus assim fez recair sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. E do mesmo modo Deus fez recair sobre os siquemitas os seus crimes. Assim se cumpriu sobre ele a maldição de Joatão, filho de Jerobaal. Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Fua, filho de Dodo, filho de Issacar, levantou-se para livrar Israel. Habitava em Samir, na montanha de Efraim. E foi juiz em Israel durante 23 anos. Depois disso morreu e foi sepultado em Samir. A este sucedeu Jair, filho de Galaade, que foi juiz em Israel durante 22 anos. Tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentinhos e possuíam 30 cidades que se chamam ainda hoje Avot Jair, situadas em Galaade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os filhos de Israel voltaram a ofender o Senhor, servindo aos Baals e os Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, os deuses dos Amonitas e dos Filisteus. Abandonaram o culto do Senhor. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel e ele entregou-o nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas. Estes últimos oprimiram e esmagaram os israelitas naquele ano. A opressão estendeu-se por 18 anos sobre os israelitas de além do Jordão, na terra dos amorreus, em Galaade. Os amonitas, tendo passado o Jordão, combateram contra Judá, Benjamim e a tribo de Efraim, e Israel viu-se numa extrema aflição. Os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra vós, abandonando o nosso Deus e servindo aos Baals. O Senhor respondeu-lhes: Porventura, não vos tenho eu livrado dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus? E quando os sidônios e os amalecitas e Maom vos oprimiam, e vós clamastes a mim, não vos libertei? Vós, porém, me abandonastes para servir a outros deuses, por isso não mais vos livrarei. Ide e invocai os deuses que escolhestes, eles que vos livrem de vossa angústia. Os israelitas disseram ao Senhor: Pecamos, tratai-nos como melhor vos parecer, contanto que nos livres hoje. Tiraram então do meio deles os deuses estranhos e serviram ao Senhor, que se compadeceu dos males de Israel. Os amonitas juntaram-se e acamparam em Galaade, enquanto os israelitas faziam o mesmo em Masfa. O povo e os chefes de Galaade diziam uns para os outros: Quem começará a pelejar contra os amonitas? Esse será o chefe de todo o povo de Galaade. Juízes capítulo 11.
Jetfé, o Galaadita, era um valente guerreiro, filho de Galaade, com uma meretriz. A mulher de Galaade deu-lhe filhos. Quando cresceram, expulsaram Jetfé, dizendo: Tu não herdarás nada na casa de nosso pai, porque és um bastardo. Jetfé afastou-se de seus irmãos e fixou-se na terra de Tob. Alguns homens miseráveis reuniram-se a ele e tomaram parte em suas incursões. Algum tempo depois, os amonitas entraram em luta contra Israel. Os habitantes de Galaade, vendo-se assim atacados, foram em busca de Jetfé na terra de Tob e disseram-lhe: Vê e sê o nosso chefe, vamos combater os amonitas. Jetfé, porém, respondeu: Vós, que sois meus inimigos, tendo-me expulsado da casa de meu pai, por que vindes a mim agora que estais em aperto? Os anciãos de Galaade disseram-lhe: Foi precisamente por isso que viemos agora ter contigo, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e sejas o nosso chefe, o chefe de todo o povo de Galaade. Jetfé disse-lhes: Se vós me conduzirdes para lutar contra os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o vosso chefe. Os anciãos responderam-lhe: O Senhor seja testemunha entre nós de que faremos tudo o que disseste. E Jetfé partiu com os anciãos de Galaade. O povo proclamou-o seu chefe e general. Jetfé repetiu diante do Senhor em Masfa tudo o que acabara de dizer. Jetfé enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe dizer: Que tens tu contra mim para que me venhas combater em minha terra? O rei respondeu-lhes: Israel, vindo do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Devolve-o agora, pois, pacificamente. Jetfé mandou nova embaixada ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: Assim fala Jetfé: Israel não se apoderou nem do território de Moabe, nem da terra dos filhos de Amon. Quando saiu do Egito, Israel marchou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Mandou então mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-me passar pelo teu país. Mas o rei de Edom não o consentiu. Fez o mesmo pedido ao rei de Moabe, que tampouco lhe deu passagem. Israel deteve-se, pois, em Cádiz. Retomou em seguida a sua marcha pelo deserto e contornou as terras de Edom e de Moabe. Chegando à parte oriental da terra de Moabe, acampou na outra banda do Adorne, sem entrar na terra de Moabe, cuja fronteira é o Arnon. Dali, Israel mandou ainda mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Ezebom, pedindo-lhe que os deixasse passar pela sua terra, para que chegassem a deles. Seom, porém, não teve bastante confiança em Israel para deixá-lo atravessar o seu território. Ao contrário, juntou todas as suas tropas, acampou em Jassa e atacou Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou-o com todo o seu povo nas mãos de Israel, que o derrotou e conquistou todas as terras dos amorreus que habitavam naquela região. Tomou toda a terra dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até Jordão. Agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus diante de seu povo de Israel, tu pretendes possuir a sua terra? Porventura não tens a posse do que te deu a conquistar o teu Deus, Camus? E nós, por que não possuiríamos tudo aquilo que o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós? Serias tu melhor do que Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe? Acaso disputou ele com os israelitas ou combateu contra eles? Eis já 300 anos que Israel habita em Ezebom e em suas aldeias, em Aroer e em suas aldeias, em todas as cidades banhadas pelo Arnon. Por que não lhe tiraste essas terras durante todo esse tempo? Não sou eu, pois, que te faço dano, mas és tu mesmo que te prejudicas, declarando-me guerra. Que o Senhor, que é juiz, se pronuncie hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir nada do que Jetfé lhe mandara dizer. O Espírito do Senhor desceu sobre Jetfé, que atravessou Galaade e Manassés,
passou dali até Masfa de Galaade, de onde marchou contra os amonitas. Jetfé fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos os amonitas, aquele que sair das portas de minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jetfé marchou contra os amonitas, e o Senhor os entregou. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Menite e até Abel-Carmim, tomando-lhes 20 aldeias. E os amonitas, com este terrível golpe, foram humilhados perante Israel. Ora, voltando Jetfé para a sua casa em Masfa, eis que sua filha saiu-lhe ao encontro com tamborins e danças. Era sua única filha, porque afora ela não tinha filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes. Ah, minha filha, exclamou ele, tu me acabrunhas de dor e estás no número daqueles que causam a minha infelicidade. Fiz ao Senhor um voto e não posso revogar. Meu pai, disse ela, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas. E ajuntou: concede-me somente isto, deixa-me que vá sobre as colinas durante 2 meses para chorar a minha virgindade com minhas amigas. Vai, disse-lhe ele, e deu-lhe 2 meses de liberdade. Ela foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade sobre as colinas. Passado o prazo, voltou para seu pai, e ele cumpriu o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido varão. Daqui veio este costume em Israel, que todos os anos as jovens israelitas reúnem-se para chorar durante 4 dias a filha de Jetfé, o Gaaladita. Rute capítulo 4. Foi Booz à porta da cidade e sentou-se ali. Vendo passar o homem que tinha o direito de resgate, do qual falara, chamou-o e disse-lhe: vem cá um pouco, senta-te aqui. O homem veio e sentou-se. Escolhendo então Booz 10 homens dentre os cidadãos da cidade, disse-lhes: sentai-vos aqui. Estando eles sentados, Booz dirigiu-se ao parente próximo, falando-lhe nestes termos: Noemi, que voltou da terra de Moabe, está para vender a parte do campo que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Eu quis informar-te disso e propor-te que a compres diante dos anciãos do meu povo aqui presentes. Se queres usar do teu direito de resgate, faze-o. Do contrário, dize-me, para que eu saiba o que eu devo fazer, porque vens em primeiro lugar, mas depois de ti é a mim que cabe esse direito. Eu quero usar do meu direito, respondeu o homem. Comprando esta terra da mão de Noemi, continuou Booz, adquire ao mesmo tempo Rute, a Moabita, mulher do defunto, para conservar o nome do defunto em sua herança. Nesse caso, respondeu aquele homem, não a posso resgatar por minha própria conta, porque isso viria a prejudicar meu patrimônio. Usa tu do meu privilégio, porque não o posso fazer. Outrora, era costume em Israel, nos casos de resgate ou de subrogação, que o homem tirasse o calçado e o desse ao outro para a validade da transação. Isso serviria de ratificação. O parente próximo disse, pois, a Booz: compra-a para ti, e tirou o calçado. Booz disse aos anciãos e a todo o povo: vós sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quelion e a Maalon. Com isso, adquiro ao mesmo tempo Rute, a Moabita, por mulher, viúva de Maalon, para conservar o nome do defunto em sua herança e para que esse nome não se apague de entre os seus parentes e no povo da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Então todo o povo que estava na porta e os anciãos responderam: somos testemunhas. O Senhor torne essa mulher que entra em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que fundaram a casa de Israel. Sê feliz em Éfrata,
adquire um nome em Belém. Que tua casa se torne como a casa de Farés, que Tamar deu à luz a Judá, pela posteridade que te dera o Senhor por esta jovem. Boaz tomou, pois, Rute, que se tornou sua mulher. Aproximou-se dela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi: Bendito seja Deus, que não te recusou um libertador neste dia, que o teu nome seja um dia célebre em Israel. Ele te dará a vida e será o sustentáculo de sua velhice, porque tua nora, aquela que o gerou, é que te ama e é mais para ti preciosa do que 7 filhos. Noemi, tomando o menino, colocou-o no seu regaço e fazia-lhe as vezes de ama. Suas vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: Nasceu um filho a Noemi. E chamaram o menino de Obed. Este foi pai de Jessé e pai de Davi. Esta é a posteridade de Farés. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Ram. Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Senhor, que o Teu Espírito nos encha, nos batize, nos dê um entendimento profundo, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos que depois da morte de Jerubbaal, Jerubbaal, que era Gideão, um dos seus filhos, Abimeleque, reclamou o trono, matou todos os irmãos e só Joatão escapou, e ele fez muito mal, matou muita gente, mas depois também foi morto por uma mulher que jogou aquela pedra de sobre ali a fortaleza. Ele pagou o mal que ele estava querendo fazer. Mas olha, é complicado, a questão do poder é muito complicada. E as questões das monarquias sempre eram muito sangrentas, porque quando um rei era deposto, tinha que se matar toda a sua família, E muitas vezes irmão matava irmão para pegar o reinado também, era bem complexo, E mais uma vez a gente vê também o ciclo de Israel, Que obedece a Deus, é livrado dos inimigos, desobedece, adora ídolos, é devastado pelos inimigos, clama a Deus, depois é liberto novamente por Deus que suscita um juiz, Deus suscitou, um juiz poderoso aqui, que é Jefté, que é um valente guerreiro, mas que era filho de uma meretriz, filho de uma prostituta, era muito desrespeitado, mas Deus escolhe aqueles que humanamente não seriam escolhidos. Ele era um grande guerreiro, um grande guerreiro que lutou por Deus, que restaurou ali a dignidade do povo, a liberdade do povo de Deus. Jefté, que antes tinha sido rejeitado pelos anciãos, agora foi escolhido para liderá-los no momento de angústia. Deus o exaltou. Mas, gente, mesmo sabendo, Jefté, a gente vê a grandeza dos escolhidos, dos heróis da Bíblia, e ao mesmo tempo a fraqueza, a fragilidade, a humanidade, a falta de discernimento às vezes, Porque, olha, um homem de Deus é um homem que Deus usa, mas ainda é um homem, Tem pessoas que falam assim, mas o padre, Deus usou tanto daquele padre na minha vida, depois ele fez aquilo, depois ele teve aquele sentimento, aquela atitude. Não se esqueça, a sua esperança está em Deus. Em Jeremias está escrito, maldito o homem que confia no homem. O ser humano é falho, é gente. Deus, ele sabia que Deus proibia, que a lei proibia sacrifício humano, porque essa era uma prática dos pagãos ao redor de Israel, Ele sabia que Javé, Deus, o Senhor, não permitia. Mas ele fez esse voto, mesmo tendo recebido o Espírito de Deus, ele recebeu o Espírito de Deus, mas não tinha uma mentalidade totalmente purificada, talvez até pela influência mesmo dos pagãos que viviam ali do lado, Ele disse, Senhor, se o Senhor me der a vitória, eu vou sacrificar a primeira pessoa que vier ao meu encontro. E a filha dele veio, e ele sacrificou a sua própria filha. É uma passagem complexa, Mas, gente, como eu disse, era um outro mundo, uma outra época. Ele não estava certo em fazer isso. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele estava certo, em fazer isso, Ele era forte, sim. Mas mesmo sendo fortes, os homens da Bíblia, eles podem ser infiéis e frágeis, limitados. Como eu disse, não coloque a sua esperança nos padres, nos pastores, nos líderes. Aprenda deles. Se Deus está usando uma pessoa para te abençoar, ótimo. Mas, sabe, não se escandalize do ser humano, Como o padre pode fazer aquilo? Como qualquer pessoa pode fazer. Não deveria
óbvio, um líder, mas são passíveis de erro, né? Como Jefté, que cometeu essa abominação diante de Deus, né? Por isso a gente tem que pensar também nas promessas que a gente faz, sabe? Tem que ser sábio antes de prometer as coisas a Deus, de fazer votos, né? É bom ter um diretor espiritual ou conversar com uma pessoa mais sábia, né? Ou ter discernimento, né, gente? Bom senso é uma coisa que cabe em qualquer lugar, né? A gente precisa ter bom senso para fazer escolhas, para fazer as coisas, sabe? Para não entrar em confusão, né? É isso, vamos ler o Salmo 137 juntos, então. Hoje não vai ser tarefa, vai ser leitura juntos, então. O Salmo 137, como eu disse, eu uso sempre a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia católica que está na internet, né? Então, se você tem uma tradução diferente, se você lê da Bíblia da internet, né? A Bíblia católica da internet, vai ser sempre o mesmo Salmo. De Davi: eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante o vosso santo templo irei prostrar-me e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes, fizestes crescer a força da minha alma. Hão de louvar-vos, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras de vossa boca, e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor. Sim, excelso é o Senhor, mas olha os pequeninos. Enquanto seu olhar prescruta os soberbos. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Estendeis a mão contra a cólera dos meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor eterno é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós. Vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. 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 Deus abençoe você. Muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 69 aqui do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Entra todos os dias ao meio-dia o vídeo. Fica aqui no canal para você assistir, ouvir a hora que você puder, mas não deixe de participar. Se você está chegando hoje, comece a partir de hoje e você vai ouvindo os anteriores retroativamente até zerar tudo para fazer bem esse tempo conosco. Hoje nós leremos episódio 69. Estamos ainda no tempo do deserto, né, das andanças do povo de Deus no deserto, Números 21, Deuteronômio 22 e Salmo 102. Olha, anota aí o Salmo, mesmo se o padre não voltar a falar do Salmo no final, é esse que você vai ler, se não der tempo da gente ler junto aqui, tá bom? Muito provavelmente que você o leia aí depois das leituras. Vamos ouvir com atenção. Números capítulo 21. O rei cananeu Arad, que habitava no Negueb, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim, atacou-o e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos esse povo, votarei as suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhes os cananeus, que foram votados ao interdito juntamente com suas cidades. Deram a esse lugar o nome de Orma. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom.
Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enjoados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e lhe disse: Pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Deixaram Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao oriente. Dali foram para o vale de Zared. Saindo de Zared, acamparam para além do Arnon, no deserto, nos limites do território dos amorreus. O Arnon, com efeito, serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa e as torrentes do Arnon. E o declive dos vales que se inclina para o sítio de Ar e se apoia na fronteira de Moabe. Partindo dali, ganharam Beer, que é o poço a respeito do qual o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo para que eu lhe dê a água. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, cantai-lhe, poço cavado pelos príncipes, aberto pelos nobres do povo, com cetro e com bastões. Do deserto foram a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote. De Bamote ao vale que está nos campos de Moabe, no cimo do Fasga, que domina o deserto. Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para lhe dizer: Permite-nos passar pela tua terra, não nos desviaremos nem para os campos nem para as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real até que tenhamos atravessado tuas fronteiras. Seom, porém, não quis permitir que Israel passasse pelo seu território. Ao contrário, ajuntou suas tropas e partiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Jaza e combateu contra Israel. Porém, Israel o feriu com o fio da espada e apoderou-se de toda a sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, fronteira dos Amonitas, porque essa fronteira era poderosa. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e estabeleceu-se em Ezebom e nas suas aldeias. Ezebom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, o qual tinha feito guerra ao rei precedente de Moabe, e tinha-lhe tomado toda a sua terra até o Arnon. Por isso os poetas dizem: Vinde a Ezebom, vai ser reconstruída, vai ser fortificada a cidade de Seom. Porque um fogo saiu de Ezebom, uma chama da cidade de Seom, e devorou Ar-Moabe e os Baals das alturas do Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, povo de Camus. Entregaram seus filhos fugitivos e suas filhas cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os crivamos de flechas. Ezebom está destruída até Dibom. Devastamos até Nofe. Incendiamos até Madaba. Israel estabeleceu-se na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores a Jazer e os israelitas tomaram-na juntamente com suas aldeias, expulsando os amorreus que aí se encontravam. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, foi-lhes ao encontro com todo o seu povo para combatê-los em Edrai. Não o temas, disse o Senhor a Moisés, porque vou entregá-lo em suas mãos. Ele, o seu exército e a sua terra farão o mesmo que fizeste com Seom, rei dos amorreus, que morava em Ezebom. Feriram-no, pois, ele, seus filhos e todo o seu povo, de sorte que não ficou um sequer, e se apoderaram de sua terra. Deuteronômio capítulo 22.
Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás, mas os reconduzirás ao teu irmão. Se este habitar longe, ou se não o conheceres, levarás o animal para a tua casa, e ele aí ficará, até que seja reclamado pelo teu irmão. Então lhe o entregarás. O mesmo farás com o seu jumento, com o seu manto, ou com qualquer objeto perdido por teu irmão e encontrado por ti. Não te desviarás deste objeto. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não voltarás os olhos para o lado, mas os ajudarás a levantá-los. A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor seu Deus. Se encontrares no caminho, sobre uma árvore ou na terra, um ninho de ave, e a mãe posta sobre os filhotes ou sobre os ovos, não as apanharás com os filhotes. Deixarás partir a mãe e só tomarás os filhotes. Deste modo, serás feliz e viverás longos anos. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito em volta do teto, para que não se derrame sangue sobre a sua casa, se viesse alguém a cair de lá de cima. Não semearás em tua vinha várias espécies de sementes, para que se não considere tudo consagrado, o grão semeado e o produto da vinha. Não lavrarás com um boi e um jumento atrelados juntos. Não trarás sobre ti uma veste de diferentes tecidos, lã e linho misturados. Porás no manto com que te cobrires borlas nos seus 4 cantos. Se um homem, depois de ter desposado uma mulher e a ter conhecido, vier a odiá-la, e imputando-lhe falsas desonras, se puser a difamá-la dizendo: desposei esta mulher, e ao aproximar-me dela, descobri que ela não era virgem, então o pai e a mãe da donzela tomarão as provas de sua virgindade e as apresentarão aos anciãos da cidade, à porta. O pai dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, mas porque ele lhe tem aversão, eis que agora ele imputa falsas desonras, pretendendo não ter encontrado nela as marcas da virgindade. Ora, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão diante dos anciãos da cidade a veste de sua filha. E os anciãos da cidade tomarão aquele homem e o farão castigar, impondo-lhe, além disso, uma multa de 100 siclos de prata, que eles darão ao pai da jovem em reparação da calúnia levantada contra uma virgem de Israel. E ela continuará sua mulher, sem que ele jamais possa repudiá-la. Se, porém, o fato for verídico, e não se tiverem comprovado as marcas de virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna, e os habitantes de sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os 2 deverão morrer, o homem que dormiu com a mulher, e esta da mesma forma. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se uma virgem se tiver casado, e um homem, encontrando-a na cidade, dormir com ela, conduzireis um e outro à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A donzela, porque estando na cidade não gritou, e o homem, por ter violado a mulher de seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Mas se foi no campo que o homem encontrou a jovem e lhe fez violência para dormir com ela, nesse caso só ele deverá morrer. E nada fareis à jovem, que não cometeu uma falta digna de morte, porque é um caso similar a do homem que se atira sobre o seu próximo e o mata. Foi no campo que o homem a encontrou. A jovem gritou, mas não havia ninguém que a socorresse. Se um homem encontrar uma jovem virgem, que não seja casada, e tomando-a, dormir com ela, e forem apanhados, esse homem dará ao pai da jovem 50 siclos de prata, e ela será sua mulher. Como a deflorou, não poderá repudiá-la em todos os dias de sua vida. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos ama tanto, que nos instrui em cada detalhe, Senhor, no que devemos viver e fazer para te agradar, Senhor. Obrigado pelo seu carinho e pelo seu amor para conosco. Nos ensina a viver como povo santo,
como povo separado, como povo que faz a tua vontade, Senhor. Amém. Números 21, a serpente de bronze, vou falar um pouquinho sobre isso, depois vou falar também sobre o Deuteronômio 22, que fala sobre a responsabilidade social, as leis de convivência comunitária. Olha, e não deixe de ler o Salmo 102 no final, se nós não conseguirmos ler juntos, porque esse salmo é muito especial, muito lindo mesmo, fala muito aos nossos corações. Gente, falando da serpente de bronze, aquele povo começou mais uma vez, nossa, que povo de cabeça dura, e é difícil para eles também, eu sei, eles saíram do Egito, eles estavam no deserto, eles estavam lidando com as consequências dos pecados que eles mesmos cometeram, porque eram para ter entrado na terra prometida antes e não entraram. E claro, eles tinham uma mentalidade mágica, que Deus daria a terra para eles assim do nada, mas Deus daria uma terra que já tinha gente morando, então eles teriam que lutar, né? Vencer os inimigos, então eles ficaram revoltados com isso. Queriam tudo muito fácil, muito no conforto. É que nem na minha e na sua vida. Deus te fez promessas, elas vão acontecer. Ele já te deu, mas você tem que lutar. Você tem que fazer a tua parte, você tem que lutar para ter aquilo que Deus quer te dar, sabe? Não é assim. Então eles estavam revoltados, então eles começaram a falar mal de Moisés, falar contra Deus, e vieram serpentes, sabe? Mais uma vez eles reclamando, vieram serpentes e começaram a mordê-los, a picá-los, e eles começaram a morrer, né? A morrer, e eles foram falar com Moisés. Moisés era muito bom de coração, muito humilde, sabe, gente? Porque eles falavam mal de Moisés, eles procuravam Moisés, falamos mal de você, nos ajude, Moisés os ajudava. Moisés teve os seus momentos, sim, de ira, de raiva, mas ele também foi um líder fantástico no sentido de amar esse povo que não merecia, humanamente falando, né? É uma imagem de Deus que nos ama também. E pediram a Moisés, Moisés rezou e Deus pediu, faça uma serpente de bronze, para todo aquele que olhar para a serpente, né, seja curado depois de ser mordido pela serpente natural ali como consequência do seu pecado. Você lembra que Jesus, lá no Evangelho de João, disse o seguinte: assim como a serpente foi levantada no deserto e aqueles que olharam para ela, não é, foram salvos, assim o Filho do Homem, que era ele mesmo, né? Era um título messiânico, Filho do Homem, do Messias. Quando ele for levantado da terra, ele atrairá a si todo homem, né? Ele salvará e redimirá toda pessoa da sua maldade, da cobra, da serpente que a picou, né? Pelo sacrifício da cruz. Quando ele for levantado, ele seria a nova serpente de bronze. Então a gente vê aqui mais uma vez a tipologia, né? Essa serpente de bronze é uma tipologia da cruz de Cristo. Mas outro aspecto interessante que eu quero abordar aqui, porque veja bem, eles foram mordidos por serpentes, certo? Deus não podia ter pedido para Moisés fazer qualquer outra imagem de um urso, imagem de um cabrito, imagem, sei lá, de uma pedra para eles olharem, mas Deus tinha que pedir para Moisés fazer uma imagem daquilo que os tinha ferido, a serpente? Olha, isso mostra para nós o seguinte, que quando a gente caminha com Deus, com humildade, com oração, com entrega, aquilo que mais nos fere pode se tornar aquilo que mais nos cura. Aquilo que mais nos fere pode se tornar aquilo que mais nos salva. É na fraqueza, dizia Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 12, 9b, que a força de Deus se manifesta. Então, assuma a sua fraqueza, a sua fragilidade, entregue-a a Deus, porque ela pode se tornar um instrumento para Deus te tornar mais humilde, para Deus te santificar, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Não no sentido de ficar nela e ser uma pessoa pobre, humilde, pecadora, não. Mas no sentido de entender, eu não sou nada, eu preciso de Deus. Eu preciso dele para ser melhor, sabe? O que nos fere pode se tornar o que nos salva, quando a gente entrega tudo isso a Deus e confia nele. Outro aspecto bonito, gente, que mesmo Moisés, sabendo que ele não ia entrar na Terra Prometida, ele continuou sendo um bom pastor, intercedendo pelos israelitas diante de Deus. Bonito, né? Um pastor, um coração de pastor de verdade. E falando ainda, né, mais uma vez, desculpa, voltando ao assunto da cruz, né? Aquilo que nos fere pode ser o que nos salva. É o que está escrito em Isaías, né? Pelas suas feridas, né? As feridas, as chagas de Jesus, nós fomos curados, né? Do Messias, né? Olhando para a imagem de Jesus na cruz, o sinal do pecado, da maldição da cruz, da vergonha, se tornou símbolo de salvação para todos nós.
A gente viu também, né, em Deuteronômio, Deus dando leis, para o seu povo, que vivia num mundo, muito violento, brutal. Mas Deus deu uma lei que dizia, se o seu irmão precisar de ajuda, a lei de Deus diz que você tem que ajudar, né? Tem que ter bondade com relação aos animais. Os homens precisam tratar as mulheres, devem tratar as mulheres com respeito, né? Nunca trazer uma falsa vergonha sobre elas ou tratar de maneira descartável. Você vê, naquele mundo brutal, descartável, a lei de Deus já trazia um avanço muito grande, Muito bonito perceber isso. Leis também de que quando o homem, dormisse com uma virgem, sem assumi-la, os dois deveriam ser apedrejados pelo pecado de fornicação, né? Mas se a mulher tivesse sido estuprada, ela gritasse ela deveria gritar por socorro, né? Aqui a Bíblia, naquela época já tão controversa, ela já fazia distinção entre a mulher que consente no pecado sexual e a outra que está sendo estuprada, né? A que fosse abusada, ela continuava, inocente, digna aos olhos de Deus. E não ia sofrer nenhum mal de apedrejamento, nem nada do gênero, né? Era já um avanço de justiça muito grande para os padrões da época. É bom a gente entender isso, né, gente? Nós estamos falando de 3.000 anos atrás, né? E só para citar, quando eu disse da passagem de João, que Jesus disse, assim como a serpente foi elevada da terra, todos que olhavam para ela seriam curados. Quando o Filho do Homem for elevado da terra, todos que olharem para ele, serão curados. Ele atrairá a si todo homem. É João 3,14, que se alguém quiser ler também. Que desça sobre você o seu dia a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora que você entendeu no comentário, da reflexão, que você entendeu da partilha, o que Deus falou ao teu coração. Muito importante para meditar e te ajudar a guardar, a fixar isso na sua mente e no seu coração. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família.